Queria que você fizesse um balanço, Felipe, sobre esse primeiro semestre, né? Missões cumpridas, Flamengo campeão da Supercopa, campeão do Campeonato Carioca, até o momento liderando o Campeonato Brasileiro também, melhor ataque, melhor defesa, classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, missões cumpridas, mas eu queria saber da sua visão, balanço que você fizesse no primeiro semestre, encerrando esse ciclo agora, partindo para o Mundial. Você falou tudo. Falou tudo. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Então, isso... melhor defesa. Isso... Melhor ataque. E isso me... reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Então, isso segue, continua. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Passado essa primeira fase de objetivos conquistados e também o seu dia livre de folga agora na segunda-feira, não sei se você acompanhou a classificação ontem do Los Angeles. O grupo do Flamengo está confirmado para a Copa do Mundo de Clubes, com Esperance, Chelsea e Los Angeles. Se você puder fazer uma análise, como que você vai trabalhar esses dias também, porque muitos jogadores vão estar à disposição das suas respectivas seleções. E desse grupo, assim, se você já tem alguma coisa analisada, já fez algum estudo. O Chelsea é um pouco mais fácil, porque é um time europeu que todo mundo acompanha, mas principalmente do Esperance e do Los Angeles, que é o clube que agora fechou a chave ali. Obrigado. Não, sinceramente, ainda não preparei absolutamente nada do Mundial. Estava, como vocês sabem, em jogo a cada 2, 3 dias, 3, 4 dias. Não permite tempo de você olhar absolutamente nada, a não ser o adversário que vem pela frente. E nem assim, muitas vezes, dá tempo de preparar bem o jogo que vem pela frente. Então, a partir de agora, com essa data FIFA aí, começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. Já temos que falar, porque existe uma certa facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em especial. E se os adversários estão no Mundial é porque foram campeões e porque merecem estar lá, então sabemos que vai ser complicado, mas vamos com muita força para poder fazer um grande Mundial. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, agora vem o Mundial, né? Mas antes desse Mundial tem uma data FIFA, o Flamengo tem vários jogadores convocados, inclusive tem um deles que está lesionado, que é o Plata, e essa semana a gente viu a nota que o Flamengo soltou em relação a tudo que aconteceu com a seleção equatoriana. Eu queria entender de você o que houve ali em relação ao Gonzalo Plata, qual que é a situação dele hoje. Ontem, o Internacional também soltou uma nota e parece que está passando pela mesma coisa com a seleção equatoriana em relação ao Ener Valencia. Eles também pediram desconvocação, eles negaram, enfim, o Ener também está lesionado. Queria entender o que aconteceu aí e qual que é a preocupação do Flamengo, né, em relação a essa situação. Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá, e não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá, e temos que aceitar, mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. Felipe, Isaac, Flavoz. No início da temporada, teve muita discussão entre prioridade, brasileiro, Libertadores, e você sempre manteve o padrão que era jogo após jogo. Se eu perguntar para qualquer torcedor flamenguista, nesse momento a prioridade deles é que o Flamengo ganhe o Mundial. E o DNA do Flamengo é vencer, vencer, vencer.
E a pergunta é bem direta e até um pouco óbvia. O Flamengo está indo para vencer esse Mundial? Está credenciado para ser campeão? Se sim, por quê? Vamos ir, nesse primeiro momento, para vencer nosso primeiro jogo. E depois o segundo. E depois tentar passar da fase de grupos. E depois cada adversário que venha pela frente tentar passar. E aí não sei o que vai acontecer pela frente. Que eu quero? Claro que eu quero. Sabemos também a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte. Simples assim. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Você teve todo esse primeiro semestre agora para organizar a questão física, a questão técnica, tática. Embora ainda falte questão de tempo, né, para poder aprimorar tudo. E agora vai ter um período aí, um prazo bacana para poder alinhar o time para o Mundial. A pergunta é, como que você avalia a preparação física e a finura técnica, né? Finura é uma palavra que você gosta de usar. Como que você avalia a parte física e essa parte técnica do time 2 semanas antes do Mundial? Bom, boa pergunta, porque fisicamente os jogadores estão bem. Como eu falei para vocês depois do jogo da quarta-feira, aonde vínhamos de jogar no domingo contra o líder do campeonato até aquele momento, no campo sintético, tivemos 3 dias até o jogo, ou seja, 2 dias, segunda e terça só, para jogar na quarta, até o jogo do Táchira. E hoje nós tivemos 4 dias para preparar o jogo do Fortaleza. E faz muita diferença, muita diferença. Aqueles jogadores que jogaram na quarta-feira e que ganhamos o jogo da forma que foi e saíram vaiados, na minha opinião, injustamente, fizeram um esforço muito grande. Muito grande. Existe uma grande diferença entre 3 dias e 4 dias. E hoje se viu para o lado contrário. Fortaleza jogou quinta-feira. E o treinador teve que talvez trocar algumas peças, que os jogadores não estavam em condições, com a viagem, com tudo. E se notou. Fortaleza notou hoje. O cansaço e existe muita diferença nessa parte dos 3 dias e 4 dias. Portanto, fisicamente os jogadores estão bem. Recuperamos o Eric, que é uma peça importantíssima. E até o Mundial esperamos recuperar todos eles para que estejam disponíveis para poder ajudar a equipe. Então essa é a preparação. Depois, nos detalhes que você falou, na finura, como não existe tempo para treinar, insistir em cima do modelo, só tem tempo para preparar planos de jogo, muitas vezes se perdem comportamentos, detalhes, que se nota no jogo. E isso é uma coisa natural num calendário, onde em 2 meses e meio, sem desculpa, todo mundo tem o mesmo calendário, mas em 2 meses e meio não teve uma semana cheia. Então, se não tem semana cheia, você só prepara o jogo. E aí as coisas, claro, vira isso. Então, estamos todos na mesma situação e vencerá o melhor. Felipe, boa noite. Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Parabéns pela vitória. Minha pergunta é sobre o Varela. Hoje ele deu mais 2 assistências. Ele que agora chegou a 3 assistências pelo Flamengo, né? Deu aquela mais recente também. E está despontando, deslanchando cada vez mais. E a gente até viu ele comemorando contigo ali, depois do gol. A sua comemoração desse gol foi com ele, abraçando ele. E a minha pergunta é a seguinte: ele sempre foi rotulado como um lateral mais defensivo. Você tem estimulado esse lado mais ofensivo do Varela? Obrigado. O Varela é um lateral completo, absolutamente completo. Ele não tem o mesmo físico que o Wesley, ele tem outras características, mas ele sabe defender e atacar. E ele vai atacar tanto quanto o modelo de jogo peça para ele atacar e tanto quanto o adversário permita que ele ataque. Então existem jogos que ele vai atacar mais, existem jogos que vai marcar menos. O importante para mim é que ele é completo. Ele é bom em todas as fases do jogo, além de ser um líder excepcional no vestiário. Ele é um cara excepcional. De trabalhar um cara maravilhoso para trabalhar. E eu tenho muito orgulho de ele ter superado essa situação difícil com a perda da mãe dele e tá aqui dando a vida por nós. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. Hoje você iniciou com o Bruno Henrique e o Cebolinha ali no ataque. O Pedro estava no banco.
Você, em outro momento, né, falou para a gente da questão física do Pedro, que esperava que ele estivesse 100%, quando ele tivesse 100%, né, você quer contar com ele. Então, eu queria saber se hoje essa escolha já passa por opção técnica sua, mediante aquilo que você quer para o jogo, ou se ele ainda está sem estar 100% fisicamente. Obrigada. A escolha foi pensando no que eu acreditava que era melhor para a equipe poder vencer o jogo. O que a equipe necessitava. O Pedro vinha de jogar, quis também botar jogadores mais frescos. O Cebola não jogou no outro dia, o Bruno não começou no outro dia. E acreditei que esses jogadores que entravam no campo eram os ideais para poder vencer o Fortaleza. Felipe, boa noite. Hoje a gente teve o retorno do Matias Vinha, né? E eu queria aproveitar para te perguntar como é que você vê o fato de você ter 3 grandes laterais esquerdos, né? Você tem 3. Tem gente que não tem um. Você tem 3 laterais grandes e na direita também, o Wesley e o Varela. Queria te perguntar como é que é isso para você ter vários jogadores dessa qualidade numa mesma posição, se para você vê isso como uma grande vantagem, e ainda sobre a sua felicidade de ter essa contratação chegando do Vinha, né? O Vinha é um jogador também titular da seleção do Uruguai, um cara que tem muita experiência, campeão da Libertadores, jogando na Europa, um cara também do nível do Varela que eu estava falando antes, né? Um cara que teve uma lesão gravíssima, voltou, e é bom para o treinador ter 3 laterais esquerdos desse nível, 2 de seleção brasileira e um titular da seleção uruguaia. Aí nós podemos falar, e entra um ponto que você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram na outra coletiva, né? Um deles fica fora do treino. Um deles tem que ficar fora do treino. Quando você tem muito mais jogadores e todos estão aptos para jogar, não podem treinar. Então isso é o que mais me parte o coração, porque a única forma que eu tenho de respeitar todos os jogadores é treinando e deixando eles preparados para o jogo. E se às vezes o treinador não consegue dar o treino ou não consegue colocar os jogadores no treino, isso é difícil, mas claro que eu estou muito feliz de ter esses 3 laterais desse nível no elenco. Boa noite, Felipe. Marlon Veltri, Sintonia Esportiva. Felipe, parabéns pela vitória, primeiramente. Uma das poucas críticas ao seu trabalho talvez seja a falta de efetividade do ataque do Flamengo. Mas se nós formos pegar em número, essas críticas não fazem muito sentido. O Flamengo é um dos ataques mais efetivos do Brasil e no Campeonato Brasileiro é o melhor ataque também no campeonato. Como você e o elenco lidam com essas críticas que, analisando os números, não fazem sentido? Não, eu continuo da mesma forma, com as ideias claras, quando ganha, quando empata e quando perde, sei o que eu quero, sei aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, tenho esse caminho traçado, dito esse caminho para os meus jogadores e, como eu falei já várias vezes, às vezes a bola vai entrar, às vezes não vai entrar. E isso é coisa do futebol, né? Existem times que marcam melhor, que não permitem finalizar. Existem times que deixam mais uma certa facilidade. E o importante é que eles também tenham as ideias claras do que tem que fazer no campo. E o importante são isso, no final das contas. O resultado, o número, onde o time está, as chances que cria e é o que credencia e avalia verdadeiramente o trabalho. Felipe, boa noite. Você, embora sempre enalteça a força e a qualidade do elenco, também reconhece a necessidade de alguns reforços pontuais. Que novidades você espera ter no elenco para o Super Mundial de Clubes da FIFA? Bom, essa é uma pergunta para o Boto, que está ali no vestiário. Está ali? Está ali atrás. É uma pergunta para ele. O treinador quer sempre reforços. Eu sempre quero, se puder, todos os dias eu bato na porta dele e quero os melhores jogadores. E aí estamos trabalhando para reforçar o elenco o antes possível. Como ele mesmo explicou, se não será possível para o Mundial, vai ter uma janela de julho também para poder reforçar, porque sim, acreditamos que existem posições que podemos levar a qualidade, o nível e a concorrência entre os jogadores. Boa noite, Felipe, aqui embaixo. Fernando Silva, tudo bem? Parabéns pela vitória. O Flamengo teve 5 jogadores convocados para a seleção brasileira nesse período de data FIFA, e acredito que isso seja bom para o jogador, valorize o clube também como um todo.
Mas eu queria saber de você o sentimento que você teve ao saber das cinco convocações e se há uma preocupação nesse momento, uma véspera de um Mundial de Clube, ter esses jogadores pelas suas seleções, até por conta de lesões, enfim. Queria saber de você esse seu sentimento. Ter muitos jogadores convocados do time indica que o time está bem, porque se o time está no rebaixamento, com certeza, ou mal, não vão jogadores convocados, isso é verdade. Eu, como treinador, não gosto de ter meus jogadores convocados, porque eu perco tempo de treino com eles, perco essas relações, mas também já fui jogador, já tive no lugar deles de ir para a seleção, servir o seu país, é um orgulho muito grande. E agora temos aí um treinador excepcional que chegou aqui para mudar, né? E a gente já viu como ele foi recebido, e é uma recepção maravilhosa. E vimos a importância de chegar a um técnico desse nível aqui no futebol brasileiro para poder elevar um pouco mais o nível desse nosso futebol. Então, esperar que eles não tenham nada grave, que eles desfrutem dos jogos e que voltem saudáveis para o nosso clube. Felipe, Marcelo Corrêa da TV Globo. A gente falava antes do jogo sobre furar bloqueios e como isso é um desafio para os treinadores, com times que tendem a mandar no jogo, ter mais a posse de bola. Hoje a gente viu o passe do Léo Ortiz. A gente sabe que o Danilo também é um jogador com essa capacidade de furar linhas com um passe mais longo. É raro você ver clubes no mundo inteiro com jogadores com essa qualidade assim na saída de bola para achar um passe vertical desse jeito. Pode ser por aí a saída desses ferrolhos aí que o Flamengo enfrenta. E uma outra questão que é uma reação que eu vi sua após o gol do Everton Araújo, você falar consigo mesmo após um momento de alegria, esse merece. Eu vi você falar isso. Uhum. Quanto desse envolvimento humano com jogadores você ainda está aprendendo a ter, né, nessa função de treinador? Esse moleque merece. Sobre a pergunta do Léo Ortiz e do Danilo, o Léo Ortiz ele conseguiu entrar e achar um passe excepcional que poucos zagueiros achariam, porque o Fortaleza deu essa condição para que ele entrasse. Só podemos entrar onde o adversário nos concede espaços. Se um adversário fecha o meio e bloqueia o meio com uma linha de 5, uma linha de 4, você não vai entrar ali. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Então, o espaço estará por outro lugar, por fora. Então, claro, os gols que você falou assim, seria esse o caminho? O caminho te dá como o adversário marca. Esse é o caminho. Se o adversário marca muito bem, dificilmente você vai ter uma chance clara. E se o adversário não defende tão bem, vai te dar outras possibilidades para você aproveitar. E aí depende do dia do jogador, do momento dele e de outras inúmeras coisas. Sobre o Everton Araújo, eu me enche de orgulho, porque ele, é fácil falar que ele merece, né? Mas assim, é um menino que está sendo muito cobrado, que até pouco tempo atrás não estava nem jogando. Entrava 5 minutos, entrava 10 minutos, nunca treinou mal, ao contrário, é o que melhor treina, é o que mais quer aprender, é o que mais quer evoluir, está sempre feliz, sempre disponível para a equipe, e é um luxo para o treinador ter um jogador assim, é um luxo, por mais que ele seja cobrado pela torcida, tem que se acostumar, porque o treinador gosta muito dele, muito, eu gosto muito desse menino, e ele tem detalhes sobre o que é a posição de volante que nenhum dos outros tem. Ele tem detalhes no jogo dele que nos dá muito. E não é à toa, já falei para vocês outras vezes, que um jogador como ele, que é tão criticado, foi titular nos 2 jogos da final da Copa do Brasil e foi um dos melhores. Então, esse jogador, nós temos que ter cuidado. Assim. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da KCRN, parabéns pela vitória. Felipe, em cima da sua última resposta, né? O Flamengo mais uma vez enfrentou um adversário que defende no bloco baixo, né? Com muita compactação defensiva, e hoje conseguiu ter mais facilidade na criação de jogadas, especialmente pelo corredor central, né? Jogando por dentro. E o Flamengo enfrentou outros adversários também com esse posicionamento defensivo e teve um pouco mais de dificuldade. O que você acha que faltou ao Flamengo em outros jogos para conseguir ter mais criação e o que hoje acabou acontecendo que contribuiu para essa produção ofensiva? Para isso eu teria que saber que outro jogo, né? Porque cada jogo tem um detalhe diferente. O que faltou para o time no outro jogo, só se você me falar o jogo. Mas nesse jogo em concreto, até o gol, tivemos acho que 2 chances. Também não estava tão fácil de entrar. Estávamos com a bola,
porém hoje com mais paciência talvez na circulação de bola para esperar encontrar os espaços, e aí a partir do primeiro gol tudo ficou melhor, porque os jogadores eles ganharam confiança, se soltaram mais e começou a fluir um pouco melhor esse nosso jogo. Então é isso. Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite. David Sharp, do Antenados da Jogada, parabéns pela grande vitória. Vou te perguntar sobre o Michael, porque notoriamente ele não está com aquela confiança que ele tinha em 2021, que ele deixava 1, 2, 3 para trás, driblava todo mundo, né? Eu queria te perguntar se é possível ele retomar essa confiança, ainda mais com o golaço que ele fez hoje, golaço mesmo, e se ele é um desses jogadores, até saiu essa notícia, digamos assim, negociável, se ele pediu para sair no início do ano, e você disse mesmo que é normal os jogadores saírem, outros chegarem, ou se o Michael pode voltar a ser aquele de 2021, Flamengo? Até ele ter a lesão no começo do ano, a primeira lesão da posterior dele ali, ele estava sendo um dos melhores, intocável praticamente na equipe, porque foi titular na final contra o Botafogo, foi titular em quase todos os jogos do ano, e estava num momento extraordinário. Nós estamos falando de meses que ele não está fino do mesmo jeito que ele estava no começo do ano. E todo jogador ele oscila, ele perde confiança, ele ganha confiança, existe uma certa exaustão essa parte, né, da parte tática, técnica, e aí os jogadores eles tendem a ter uma oscilação, e no caso dele foi assim. Claro, eu estou tentando com que ele e o Cebola retomem a melhor forma. O Cebola também teve bons jogos e está oscilando normal, também voltou de uma lesão importante. E são importantíssimos para a gente, importantíssimos. Ninguém me falou nada, ele não me falou nada, que ele quer sair, nem nada disso. Enquanto ele está aqui, eu conto com ele, ele é importante. E hoje se viu uma grande versão dele outra vez, fez gol, e não só isso, senão deu sequência, continuidade das jogadas, que é muito importante para a gente. Valeu, boa noite, pessoal.